O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. Agora 8 da manhã e 28 minutos, 8 da manhã, 28 minutos, muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. Comigo, Samara Souza. Uma ótima manhã para você, Samara. Jingle bell, jingle Começou, bell, né? jingle bell. 1º de dezembro. Bom dia, Arthur. Bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7 pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios ou ainda a nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br. Band News Manaus desta terça-feira, 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS, né? De combate ao preconceito, principalmente para aceitar essas pessoas que não se cuidaram, né, na hora do preservativo, mas estão tendo uma sobrevida e estão tocando o barco para frente. Então hoje é um dia também de reflexão mundial e aqui no Amazonas também não é diferente. E é um alerta para que as pessoas continuem se precavendo, se preservando. Vai fazer sexo, use preservativo. Principalmente se você não estiver com seu companheiro ou a sua companheira, casado, enfim, né? E mesmo assim tem gente que usa o preservativo na hora do ato sexual. É isso, gente, é se prevenir diante dessas doenças que ainda não têm cura, mas ameaçam a população. Um ótimo dia a todos e vamos que vamos, tem muita informação para você. Você pode participar pelo nosso WhatsApp no 993519370, 99370 e você faz a sua pergunta, participa também com as informações do trânsito. O prefeito eleito de Manaus, Davi Almeida, anuncia a equipe que vai compor a transição do governo. Os detalhes com a repórter Beatriz Silveira. 13 membros da Comissão Mista de Transição para a Prefeitura de Manaus são anunciados pelo prefeito eleito Davi Almeida do Avante. Davi Almeida afirmou que os nomes que fazem parte da comissão não terão necessariamente cargos na gestão. A coletiva de imprensa contou com a visita de vereadores da atual e futura legislatura que assume em janeiro. O desmatamento na Amazônia cresce e registra o pior índice dos últimos 12 anos. Fala Cindy Lopes. O desmatamento na Amazônia tem aumento de 9,5% entre agosto de 2019 e julho de 2020 em relação ao período anterior. É o maior índice desde 2008. A área desmatada é de 11.088 quilômetros quadrados. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo PRODES, Sistema de Monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. No mesmo dia em que os números foram divulgados, o vice-presidente e chefe do Conselho da Amazônia, Hamilton Mourão, visitou o INPE junto ao ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. A Polícia Federal no Pará deflagra na manhã de hoje uma operação para apurar esquema de fraudes a benefícios sociais cujos prejuízos causados à Fazenda Pública já ultrapassam R$1 milhão. Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão. A ação foi denominada Seguro Fake 2. Os crimes investigados são o estelionato previdenciário, inserção de dados falsos em sistema de informação e organização criminosa. Atualizações chegando de Brasília com Larissa Arantes. A equipe de inspetores designados pela Anvisa finalizou o primeiro dia de trabalho para verificar
as boas práticas de fabricação da vacina Coronavac. O grupo está na China e visitou as instalações da farmacêutica Sinovac, responsável pela produção do imunizante contra a Covid-19 em parceria com o Instituto Butantan. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que a agenda de atividades segue até a próxima sexta-feira. A partir do dia 7 de dezembro até 11 de dezembro, de acordo com o cronograma da agência, as inspeções serão feitas na sede da fábrica responsável pelos insumos da vacina produzida pela farmacêutica AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. Band News. Tempo. Tempo continua nublado, sol entre nuvens, muitas nuvens na capital amazonense, atualizando aqui a temperatura de momento. Saímos dos 23 graus, tava friozinho. Nossa, demais. Desliguei o ar-condicionado esta Coloquei noite. em 30 e ainda assim tava frio. Eu fiquei só no ventilador, gente. Que coisa gostosa. 24 graus é a temperatura de momento, com sensação térmica também de 24 graus. E a umidade do ar é que está alta. Tá? Desde ontem, muito alta, está no topo neste momento, está em 100%. Segundo a Climatempo, a previsão para hoje em Manaus é de sol com muitas nuvens durante o dia, intercalando com períodos de nublado e mais chuva a qualquer hora. 67% de chances de 15 milímetros para esta terça-feira, onde mais uma vez a temperatura máxima não deve ultrapassar os 30 graus. Seu caminho. Vamos falar do seu caminho, você motorista circulando pelas ruas e avenidas da cidade. Hoje o trânsito está um caos. Verdade. Um caos Essa em vários palavra, pontos. não é querer assustar, não. Mas Exatamente. tem pontos de Manaus que está exatamente isso. Começando aqui pela Avenida Torquato Tapajós, ali na altura da Cidade Nova, para quem segue em direção à Zona Norte, na altura do Novo Israel, antes do bairro Jesus Me Deu, situação completamente parado. Atenção, você motorista, por causa de um acidente, né? A situação por ali é bem ruim. Então, condutor, muita atenção devido a esse acidente. Agora, no sentido centro na altura do bairro da Paz, Santos Dumont, na saída da Avenida Desembargador Paulo Jacó, o trânsito é intenso, tem lentidão de mais de 3 quilômetros, vai se estendendo até a Arena da Amazônia. Muito por causa da obra também, né? E aí tem esse trânsito complicado. Se você puder evitar, evite. Não, quem sai da Zona Norte, que tem como destino o centro, ou você que poderia pegar a Maripiranga Monteiro, que agora está interditada, tem que seguir pela Djalma e pela Constantino. Então a situação por ali está bem ruim. É bom você, condutor, ter muita paciência quem já está nesse congestionamento, porque vai demorar um pouco para chegar no seu destino. Verdade, Arthur. E lembrando que hoje faz uma semana que aconteceu da cratera se abrir na Maripiranga Monteiro. Aí, no final da semana, a prefeitura resolveu fechar todo o acesso, né, a Maripiranga Monteiro para dar continuidade às obras essas que, segundo a prefeitura, já chegaram a 45%. Então, tão logo e as chuvas deixarem, né, a gente vai ter a Maripiranga de volta. Enquanto isso, é amargar todo dia de manhã, no horário de pico, esse trânsito infernal que vem lá da Torquato Tapajós para acessar a Djalma e a Constantino Nery. Tá fácil não. Não tá fácil também para quem está no Parque 10 de Novembro, quem está na Tancredo Neves, está enfrentando uma forte retenção para entrar no conjunto ali no Parque 10, né? Para ir para a rotatória do Mindu ou seguir pela Ivanete Machado. Ivanete Machado que tem um trânsito mais complicado neste momento, nos dois sentidos da via, nas proximidades da rotatória do Mindu. Tanto é que a Maneca Marques tem um trânsito livre, gente. Tem um trânsito muito livre a Maneca Marques neste momento, sem retenção. O condutor chega sem nenhum problema a Maripiranga Monteiro para ter acesso ao viaduto Miguel Arraes. Oito e 36, o primeiro dia de agenda do prefeito eleito Davi Almeida tem anúncio de novos nomes na comissão de transição. Mais detalhes na reportagem de Beatriz Silveira.
13 membros da Comissão Mista de Transição para a Prefeitura de Manaus são anunciados pelo prefeito eleito Davi Almeida do Avante. O procurador do estado, Tadeu de Souza, vai chefiar a equipe. Demais nomes integram a Comissão de Transição, como vice-prefeito e secretário de Obras, Marcos Rota, Luiz Gonzaga, conhecido como Ló, secretário de Finanças, além de Regina Fernandes e o ex-deputado Sabá Reis. Davi Almeida afirmou que os nomes que fazem parte da comissão não terão necessariamente cargos na gestão. Não significa também que quem está na equipe de transição possa ser secretário. De forma alguma, não tem nenhuma relação. Não tem relação. Eu preciso de informações e para isso eu preciso do nome, eu preciso das pessoas da minha confiança. O Ministério Público Eleitoral e o Tribunal de Contas do Amazonas expediram recomendação à Prefeitura de Manaus para adotar providências para a transição com a eleição do novo gestor. A coletiva de imprensa contou com a visita de vereadores da atual e futura legislatura que assume em janeiro. Perguntado sobre a costura de apoio para compor maioria na Câmara Municipal de Manaus, Davi disse que não é assunto da Prefeitura. Esse é um assunto da Câmara Municipal. Você prefeito de Manaus, quero ter a melhor relação possível com eles. E vejam bem, vereadores, a Prefeitura de Manaus vai ser a melhor parceira que vocês já tiveram, executivo e legislativo. Eu lhes afirmo isso, porque eu vim do legislativo, eu sei as necessidades de vocês, eu sei como dói um vereador, um deputado, precisar ajudar suas bases e não conseguir essa ajuda do Executivo. Durante a coletiva, Davi Almeida prometeu impor um novo ritmo à Prefeitura de Manaus, tomando mais eficiente a máquina pública do município. Aí, né? Equipe de transição já deu a público, só fiquei mais uma vez triste. É que isso não acontece só aqui, gente. Estou falando da nossa imprensa quando se reúne, faz aglomeração. Ontem foi muito triste. Numa sala, num hotel, na Maripiranga, as pessoas, todos os meios de comunicação, blogs, jornais, rádio, todo mundo junto e misturado, aglomerado dentro da sala. Até ele começar a falar, quando ele estava na mesa, todo mundo estava aglomerado para cá. Agora, ele deu uma sonora, que a gente costuma dizer, ele falou com a imprensa depois, ele foi para o meio, aí todo mundo foi para cima dele. Pense uma aglomeração. E tinha gente sem máscara, tinha gente com máscara, tinha gente gritando, tinha gente falando alto. É muito triste isso não aconteceu só aqui, isso aconteceu também em São Paulo, na coletiva do Bruno Covas. E eu vi que teve uma equipe de TV que foi para as redes sociais dizer que a equipe que participou daquela coletiva foi afastada. Porque realmente, gente, estava um absurdo, tinha muita gente. E incrível que Manaus também repetiu a mesma situação, né, de aglomerar lá no dia do anúncio, ontem, no dia do anúncio da comissão de transição do prefeito eleito, teve essa aglomeração com a imprensa também, enfim, junta todo mundo, porque não era só a imprensa, tinha muito mais gente do que a imprensa ali também. E aí é de interesse de todos, né? Obviamente que a imprensa tinha que estar presente, tinha que estar no local, deveria... O que seria, né, das autoridades se não fosse a imprensa, para divulgar justamente aquilo que eles precisam para a gente divulgar para o povo. Exatamente. Então é fundamental que até essas próximas coletivas tenham esse trabalho, né? Essa atenção a mais, porque é pela saúde deles e pela nossa saúde também, pela saúde de todos que divulgam esse material para a população. Política, com Rosiane Carvalho. 8h40, não teremos hoje e nem amanhã a coluna de política com Rosiane Carvalho, mas ainda esta semana a gente volta com os assuntos de política. Mas claro, o nosso ouvinte não fica sem informações da política, a gente já falou aí da equipe de transição que foi escolhida pelo prefeito eleito Davi Almeida, e agora você confere um pouco, um trecho do Exclusiva de ontem, que teve no programa Alta Frequência, e o assunto, obviamente, não poderia ser outro a não ser a eleição. E a Rosiane Carvalho conversou com o presidente do Instituto Action Pesquisas de Mercado, Afrânio Soares, e também com o sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da UFAM e colunista da Band News Difusora FM, Marcelo Seráfico. Vamos ouvir. Professor Afrânio, eu sei que o senhor fez uma divisão também, e a gente queria entender a forma como esse eleitorado se comportou e se manifestou pelas zonas da cidade.
as únicas zonas onde a gente viu realmente uma dilatação foram as seguintes. Ali embaixo, na primeira zona, que abrange os bairros de Adrianópolis, Aparecida, Cachoeirinha Centro, Nossa Senhora das Graças, Praça 14, Presidente Vargas, Raiz e São Geraldo, ou seja, grande parte da Zona Sul e uma parte da Zona Centro-Sul de Manaus. Tá? Essa foi favorável ao Amazonino Mendes, que ganhou lá por quase 55-45, abriu quase 10 pontos percentuais de diferença entre Davi Almeida, com Davi Almeida. Isso se justificaria em função de esses bairros serem os bairros mais antigos da cidade, de repente ali concentrar uma quantidade de eleitores que estão mais, assim, são eleitores mais fiéis ao Amazonino Mendes? Tá, e também um certo perfil socioeconômico, que é um perfil classe C, um perfil classe até B também, e A, no caso da Zona Centro-Sul, A, B, C. Não tem muito a classe D aí nessa localidade. A mesma coisa na segunda zona. Na segunda zona foram 6 pontos percentuais a favor de Amazonino. A segunda zona ela é toda na Zona Centro-Sul, é o Aleixo Flores e o Parque 10. Então, é uma zona AB, classe AB. A Amazonino ganhou novamente aí. Já na 31ª, que é uma zona do Davi, formada pela Betânia, pela Colônia Oliveira Machado, Crespo, Educandos, Morro da Liberdade, Mauazinho, Santa Luzia e Vila Buriti, pegando um pouco da Zona Sul também e já um pouquinho da Zona Centro-Oeste, Davi ganhou por 58-41. Boa tarde, professor Marcelo Seráfico. Agora, a gente queria falar um pouquinho mais especificamente daqui de Manaus, né? Qual é a sua leitura a respeito dessa manifestação expressiva de brancos nulos e abstenções em Manaus? 1/3 da população resolveu que não queria nem Amazonino nem Davi Almeida e se manifestou dessa maneira. Uma primeira ponderação que é necessário fazer diz respeito às abstenções, né? Muito delas tem a ver com a pandemia e com as restrições que a pandemia impõe. Eu acho que, no que diz respeito àqueles eleitores que escolheram justificar seu voto depois, não por causa da pandemia, não por alguma dificuldade específica, mas por conta de não se verem representados nas candidaturas, eu acho que a primeira e talvez a mais importante delas tem a ver com a conclusão de que há um espaço dentro da política manauara, em particular, que precisa ser preenchido por algum tipo de força social que consiga articular um projeto de cidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. 8h46 e pais já estão preocupados com o material escolar para o ano letivo de 2021. Os detalhes com Gabriele Moura.
A lista de material escolar do ano letivo de 2021 já está sendo solicitada por instituições de ensino de Manaus. Pais de alunos devem ficar atentos com o que precisam ou não comprar, porque alguns dos itens é obrigação da escola disponibilizar ao aluno, como álcool em gel, por exemplo. A lista com o material escolar permitido aos pais pode ser acessada no Diário Oficial do Estado do último dia 6 de novembro. Estabelecimentos retornam às atividades com apenas 50% da capacidade. Estamos falando dos bares e das casas de shows de Manaus. Quem tem os detalhes é a Tawane Costa. Com o fim do decreto do governo do Amazonas, os estabelecimentos como bares e casas de show poderão funcionar até 1h da manhã com ocupação de até 50%, ficando vetada a venda de ingressos e a utilização da pista de dança. Os locais estão autorizados a retornarem às atividades desde que sigam os protocolos sanitários já em vigor para esse segmento. Em uma possível segunda onda da Covid-19 e o aumento no número de casos da doença, o governo de Rondônia edita novas medidas de controle por meio de portaria para reclassificar a posição de alguns municípios. A capital, que já estava na fase 4 do plano Todos por Rondônia, retornou para a fase 3 por causa do número alto de infecções e a sobrecarga na ocupação de leitos hospitalares. A mudança de comportamento dos rondonienses fez com que a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva voltasse a crescer em 43%. Temos atualizações de Brasília. Fala Leandro Aislan. Mesmo sem compromissos oficiais na agenda nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro participou de uma videoconferência com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. O encontro virtual contou ainda com a participação do ex-presidente José Sarney. Oficialmente, o motivo da videoconferência é o 35º aniversário da reunião que ocorreu em 30 de novembro de 1985 e ficou marcada como o Dia da Amizade Argentino-Brasileira. No entanto, nos bastidores, a informação é de que o encontro serviu para uma reaproximação entre os dois países, principalmente na relação comercial. Essa também é a primeira conversa entre Bolsonaro e Fernandes após a eleição argentina. Oito horas 49 minutos e Manaus registra o maior índice de abstenção desde o ano de 1996. É isso mesmo, desde 1996. Detalhes com Ricardo Chaves. Manaus registra 22% de abstenção no segundo turno das eleições de 2020. O total representa 298.712 pessoas. É o maior índice já registrado desde 1996. A última eleição que havia ultrapassado essa expressiva quantidade de ausentes foi 2012, com 212.961 manauaras que deixaram de votar no segundo turno. Outros dados expressivos nesse pleito foram os mais de 43 mil votos brancos e 78 mil votos nulos, a maior quantidade registrada desde 1992. Em entrevista ao quadro Exclusiva dessa segunda-feira, o sociólogo e colunista da Band News Difusora, Marcelo Seráfico, acredita que esses números apontam a falta de uma força social que consiga articular um projeto de cidade. Por algum tipo de força social que consiga articular um projeto de cidade, que haja um número tão grande de eleitores que não se identifique com o modo de ver dos dois candidatos, ou para a gente talvez ir um pouco mais adiante, não é apenas que não se identifica com o modo de ver dos dois candidatos, é que se nega a fazer uso do voto útil, não é? Que é aquele voto que você vota no menos pior, ou naquele que menos se afasta daquilo que você deseja. Já o cientista político Carlos Santiago avalia que os números expressivos revelam a descrença na classe política. Decepção com a classe política, pandemia e a falta de empatia dos candidatos são responsáveis por isso. Nem o apoio político e social conquistados no segundo turno tem ajudado. O pleito eleitoral foi marcado por forte chuva em todas as zonas da capital. Na contramão desses números, o industriário Ricardo dos Santos disse que, apesar disso, não poderia deixar de exercer o direito do voto. É empecilho também, né, por questão da chuva, né, mas não é o caso da pessoa não deixar de exercer seu papel de cidadão. Ao todo, o país registrou 29,5% de abstenções no segundo turno das eleições, também como o maior índice desde 1996. 8 horas 51 minutos, 8h51 na capital amazonense, faltando 9 minutinhos para as 9 horas da manhã. Bares reabrem
E especialistas avaliam que é preciso cautela, ainda nesse momento de pandemia. Quem tem os detalhes pra gente é a Tawane Costa. Os bares e casas de show, exclusivamente como restaurantes, estão autorizados a retornarem às atividades desde que sigam os protocolos sanitários já em vigor para o segmento. Com o fim do decreto do governo do Amazonas, os estabelecimentos poderão funcionar até 1h da manhã, com ocupação de 50%, ficando vetada a venda de ingressos e a utilização da pista de dança. Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas, Fábio Cunha, o retorno deve diminuir o número de estabelecimentos que atendiam de forma irregular. A reabertura ela ajuda também no combate à informalidade, no combate à clandestinidade, que não tem nenhum comprometimento com a saúde das pessoas. Os bares licenciados, restaurantes licenciados, eles já cumprem um rigoroso protocolo de boas práticas de manipulação do alimento, de protocolo esse que foi agora com a retomada, para que a gente possa atender essa demanda que estava sendo atendida por clandestinos, né, que não tem comprometimento com a saúde. Segundo o colunista da Band News Difusora, Marcos Evangelista, esse retorno será bom para a economia, mas é preciso respeitar os limites sanitários. É um segmento muito importante para a nossa economia, uma vez que nós temos aí a empregabilidade de centenas de pessoas, e não é só isso, né? A questão do retorno, desde que sejam cumpridas normas, né? Você vê que a lei fala que é um retorno para funcionar como restaurante, bar, não para show. Então nós temos que ter o bom senso de ter aí o equilíbrio entre economia e saúde, respeitando as normas, né, os limites. Segundo o decreto governamental, um estabelecimento que pode receber 100 pessoas só receberá 50, e um outro que pode receber 2.000 pessoas só poderá receber até 500. O nosso ouvinte aqui, final de telefone 4822, informando que a Avenida Brasil, trânsito bom, nos dois sentidos da via. É isso mesmo, Arthur? Tá vendo aí? Acompanhando aqui pelo mapeamento, sim, até determinada parte, né? Por exemplo, quem sai da Coronel Teixeira, trânsito é tranquilo, sentido centro, sentido bairro, e passando um pouco da Compensa, ali nas proximidades da prefeitura, da própria feira da Compensa, aquela área tá um pouco movimentada. Assim, nada que possa comprometer muito o trajeto do condutor no sentido centro ou no sentido bairro, mas tem alguns pontos de lentidão. E tem aqui a Avenida Oscar Borel também, que está um trânsito bem disputado nesta manhã, e tem ponto de retenção justamente nas proximidades da Avenida Brasil. Aliás, na Oscar Borel é que ontem mandaram até um vídeo, fotos de ponto de alagamento nessa área da cidade. Falando em alagamento, aqui na área central também, né? Teve um estacionamento que a água transbordou, né? E os carros ficaram todos submersos. Chegou a noite e ainda tinha carro lá. Precisou chamar o corpo de bombeiros para tirar a água, né? Dragar essa água, tirar a água, para poder ver qual era o estado que estava o veículo, para retirar o veículo também, guiçar o veículo, porque ele estava sem funcionamento também. Já pensou? Mais de 10 veículos, né? Prejuízo muito grande para as pessoas que deixaram o carro neste estacionamento na Joaquim Sarmento, na rua Joaquim Sarmento, aqui na área central. O estacionamento ficou todo submerso, com a forte chuva que caiu ontem. Em várias áreas da cidade, também já em pontos conhecidos, onde tem alagamento também, transbordamento de igarapé, infelizmente. Esse momento é de muita cautela, e também a prefeitura ajudar esse povo que mora nesses pontos, né, que moram nesses pontos de Manaus, onde já é conhecido aí esses pontos de alagamento. 8h55. Vamos falar agora sobre a questão do desmatamento, que é um assunto importantíssimo, que repercute geralmente até internacionalmente esse assunto. E aqui é engraçado que todo ano aumenta. Todo ano. Mas não é bem assim, é só um pouquinho aqui, é só um pouquinho ali. Aqui no Amazonas já estão até dizendo que agora com o período de chuva vai diminuir. Gente, aí parece assim que deixam de lado. Quer dizer, acabou o período do verão, vamos deixar de lado, aí não tem mais desmatamento? Será que é assim ou será que vai ser sempre assim? Porque o Pará continua desmatando por lá. Sim. Faça chuva ou faça sol. A gente sabe
que aqui no Amazonas a situação só não é pior porque a gente não tem uma estrada. No dia que abrir essa estrada BR-319, além de trazer uma alegria para o amazonense, mas vai trazer uma tristeza também, porque o desmatamento você pode ter certeza que vai aumentar. É por isso que o desmatamento é maior em outras cidades do norte e são interligadas a outros pontos, a outros estados do Brasil. E o desmatamento na Amazônia, Samara, ele registra o maior índice dos últimos 12 anos. A gente tem mais detalhes agora com a repórter Cindy Lopes. O desmatamento na Amazônia tem aumento de 9,5% entre agosto de 2019 e julho de 2020 em relação ao período anterior. É o maior índice desde 2008. A área desmatada é de 11.088 quilômetros quadrados. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo PRODES, Sistema de Monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. No mesmo dia em que os números foram divulgados, o vice-presidente e chefe do Conselho da Amazônia, Hamilton Mourão, visitou o INPE junto ao ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Durante coletiva de imprensa, Mourão disse que o combate ao desmatamento neste ano foi tardio. Nós iniciamos tarde o nosso trabalho de combate esse ano. Esse trabalho iniciou efetivamente a partir do mês de maio e é desde ali que nós começamos a observar esse início de uma tendência decrescente. O estado que mais desmatou foi o Pará, responsável por quase metade da área devastada, seguido de Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. O vice-presidente também destacou que o crescimento no índice do desmatamento foi menor que o estimado. Era uma estimativa que nós teríamos um aumento de 20% em relação ao ano passado. Deu 9,6%. Não é nada para comemorar, muito pelo contrário. Conforme eu falei aqui, o nosso estado final desejado é não ter mais desmatamento ilegal em hipótese alguma dentro da Amazônia. O ambientalista Carlos Durigan afirma que o aumento das ocupações de terras públicas contribui para o cenário. Principalmente de unidades de conservação, territórios indígenas, e isso tem causado esse cenário que, em geral, tem sido combatidos muito em cima da hora, né? Na semana passada, parlamentares europeus enviaram uma carta ao vice-presidente Hamilton Mourão, criticando o governo por interferir nas ações de ONGs que atuam na Amazônia. Em resposta, Mourão disse que a ideia foi tirada de contexto e que a preocupação é infundada. Uma das medidas registradas em documento pelo governo foi obter o controle de 100% das ONGs que atuam na região amazônica até 2022, a fim de autorizar somente aquelas que atendam os interesses nacionais. Tecnologia, com Orson Lacerda. Uma nova medida adotada pelo governo da França quer taxar as empresas de tecnologia. Será que essa ideia vai pegar, Orson? Pois é, Maíra, parece que sim. Na verdade, o que o governo francês está tentando fazer, está fazendo até meio em nome de outros países europeus, viu, Maíra? É que, muito incomodados há bastante tempo com o fato de que as empresas de tecnologia, como elas estão presentes em vários lugares, né, do mundo inteiro, e muitas delas não têm nenhum produto físico, né, atrelado a elas, né, então, por exemplo, o Facebook não tem nada físico, né, 100% digital, né. Então essas empresas ao longo dos últimos anos têm conseguido escapar do pagamento de impostos em diferentes países, né? A verdade é que elas pagam pouquíssimos impostos, né, Maíra, porque elas conseguem ter essa mobilidade. E aí países da comunidade europeia, especialmente a França, mas também a Alemanha, já vem há algum tempo aventando a hipótese de criar um novo tipo de taxa que consiga fazer com que essas empresas de tecnologia paguem um pouco mais de impostos nesses países, né? Essa ideia foi rechaçada muito veementemente pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A princípio, as empresas de tecnologia, claro, também não gostaram nem um pouco da ideia, mas agora 75 delas assinaram um acordo com o presidente francês, o Emmanuel Macron, aceitando essa nova taxa. Entre elas, Microsoft, Google e Facebook. A Apple e a Amazon não entraram na história, né, falando das maiores. A Apple é provável que acabe também entrando, a Amazon é quem está batendo o pé e não aceitando de jeito nenhum essa nova taxação. De qualquer maneira, né, Maíra, é uma mudança que está, enfim, aparecendo aí, porque isso pode ter repercussões para outros países, né, porque esse problema não é enfrentado só pela Europa, né, das empresas de tecnologia conseguirem escapar do pagamento de impostos, né, é enfrentado por vários países, né, então pode ser que isso tenha reflexos em outros lugares também. É verdade. E se você tem uma dúvida e quer participar da nossa coluna, escreva para o tecnologia@bandnewsfm.com.br.
A Band News FM é o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus e agora também em Goiânia. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio e o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. 9 horas 3 minutos, 9 horas 3 minutos, mais um bloco do Band News Manaus. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Você que está em casa, no carro, no trabalho, onde quer que esteja, mas sempre sintonizado na melhor programação e quer saber tudo o que acontece aqui na sua cidade, no seu estado, na sua região, sintonize os 93.7, divulgue também para os seus amigos para acompanharem até às 10 horas da manhã. Uma tentativa de fuga de detentos é registrada ontem na unidade prisional do município de Tabatinga, distante 1.108 quilômetros de Manaus. Detalhes ao vivo com a repórter Gabriele Moura. Conforme os policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar do município, por volta de meia-noite, a equipe ouviu vários ruídos vindos da área interna do presídio e se dirigiu ao local para averiguação, flagrando o interno e cerrando grades das celas para uma possível tentativa de fuga. Um cão policial farejador conseguiu, junto com os militares, desarticular a fuga em massa de detentos perigosos e controlou a situação. Outras equipes foram acionadas e, ao chegarem ao local, surpreenderam mais 2 internos tentando fugir. Eles foram capturados e apresentados à Delegacia de Polícia de Tabatinga para a conclusão dos procedimentos legais. O Ministério Público do Amazonas vai analisar o relatório final da CPI da Saúde da Assembleia. O documento foi entregue ontem pelo deputado estadual delegado Péricles ao Procurador-Geral do Estado, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior. Na ocasião, o procurador afirmou que o Ministério Público vai dar seguimento às apurações da CPI. De imediato vamos despachar encaminhando ao Subju para que faça análise jurídica de todo o documento apresentado ao Ministério Público e daremos os encaminhamentos devidos para que a gente possa dar seguimento naquilo que foi apurado. O eleitor que não compareceu às eleições realizadas no último domingo tem até 60 dias para justificar a ausência na Justiça Eleitoral. A justificativa deverá conter a documentação comprobatória da impossibilidade de comparecimento ao pleito. A requisição pode ser feita por meio do aplicativo de celular, o e-título, pelo sistema Justifica ou por meio do comparecimento a um cartório eleitoral para a entrega do requerimento de justificativa. O eleitor que deixou de votar e não justificou a ausência no dia da eleição poderá apresentar essa justificativa até 14 de janeiro de 2021, ausência no primeiro turno, e até o dia 28 de janeiro de 2021, a ausência no segundo turno. Isso é quem tem justificativa, né? Quem tem ali um atestado para apresentar, uma outra justificativa, trabalhou, estava ausente, não estava no estado. Agora, quem não tem, quem não foi mesmo, porque não quis ir votar, e tem que comparecer à central do eleitor, né? À sua zona eleitoral, para pegar o formulário, pagar a multa, voltar lá na central do eleitor e regularizar a situação junto ao TRE amazonense. Exatamente. É uma burocracia, mas quem deixou de votar é essa burocracia que vai ter que enfrentar. E tem 60 dias não, né? Para as pessoas que deixaram, às vezes, tem até 1 mês, 2 meses antes, né, de
do dia do pleito, enfim, no dia do pleito não, no ano que tem eleição. Às vezes no ano que tem eleição, às vezes eles pedem a regularização do eleitor até maio, até junho do mesmo ano. Aí depois eles fecham tudo. Então tem muita gente que deixa para o último ano, para o dia da eleição, para regularizar o título. Tem gente que foi votar, e eu conheço pessoas que foram votar, quando chegou lá, você não pode votar porque seu título está cancelado. Aí a pessoa foi lembrar, porque eu não votei na eleição passada. Porque eu não fui lá verificar como é que estava o meu título. Então tem que resolver essa questão o mais rápido possível para poder exercer o seu voto na próxima eleição. X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Joga o boné pro lado, índio não tem coca. Pano de chão, tururi, coloca um abadá. Avacalha o caboclo que é gente da gente. O banguela cultural sempre tá sorridente. E na praia do Miriti, tá firmeza, Orlando Câmara, nosso colunista de todas as terças-feiras no X-Tudo Caboquinho. Que música é essa? Bom dia. Bom dia, Arthur. Essa música é Jander Manauara, Chamo Cara de Índio. A gente vai ouvir um pouco mais para explicar o porquê do sabor de hoje da coluna, pode ser? Vamos. Chama lá, vai, chama lá, chama doida de Índia. Chama lá, vai, chama lá, chama doida de Índia. Gata liga pro Gustavo, a noite tem balada. Ele comprou uma camisa toda quadriculada, com uma fivela de peão e bota com espora, o chapéu de boiadeiro. Aí, trechinho mais. Arthur e Samara, esse é o trabalho genial do Jander Manauara e do com DJ Carapanã. E a canção, como eu falei a vocês anteriormente, se chama Chama o Cara de Índio. Eles propõem uma reflexão super forte sobre a nossa autoestima de quem nasce aqui no Amazonas e a ofensa que muitos de nós consideram ao serem chamados de índio. Né? Eu conheci o trabalho do Jander numa curadoria que eu fiz com o Betinho Montrezol e o Renatinho Niares para o Festival Amazonas de Música. Uma curadoria de 2013, tem 7 anos já. E o Jander teve nessa curadoria um show e uma música selecionada. Naquela época, nenhum de nós três que éramos envolvidos com música, e aí o Betinho Montrezol, que é um grande produtor musical e um grande músico, e o Renatinho Niares, que é um músico muito celebrado, nós éramos muito vividos na música, né? Mas nós não conhecíamos o trabalho do Jander. E o Jander já militava com música, fazia tempo, sempre na Zona Leste de Manaus. E daquele festival, em 2013, o Jander fez um sucesso enorme. E ele foi considerado por muitos a grande revelação dos últimos anos da música local. Os versos são afiados, são inteligentes. As bases que ele usa para as músicas dele são maravilhosas. O Jander é o expoente de um movimento de hip hop e de rap que é muito forte na Zona Leste de Manaus, mas que o restante da cidade parece desconhecer. Eu tenho a impressão que eu fui um dos primeiros, se não o primeiro radialista a tocar Jander Manauara e DJ Carapanã na rádio local e a entrevistá-lo, inclusive. Eu cheguei, inclusive, a fazer um programa de televisão com o Jander, na Batalha, para explicar um pouco como é que surgiu a música dele. E esse movimento de rap, hip hop, na Zona Leste, que tem competição de b-boy, tem toda uma sinergia cultural muito forte e autêntica para aquela região da cidade. Ele não começou agora, ou ele não começou com o Jander nem há 10 anos atrás. Em 98, 99, olha só, tem aí o quê? 22, 21 anos, eu já promovi alguns shows com a banda Cabanos, que também é da Zona Leste de Manaus, e tinha um trabalho sensacional. Eu lembro que nós inauguramos, Arthur e Samara, o Skate Park Ponta Negra. Isso mesmo, o Skate Park Ponta Negra, que foi preservado na última reforma. Isso há mais de 20 anos, com um show da banda Chá de Flores, grande banda de rock and roll local, e da banda Cabanos, que era uma banda de rap da Zona Leste de Manaus. E acabou que nesse show estava por lá assistindo o filho do África Bambata, que era uma das expressões mundiais da música eletrônica da época. E aí o cara quis se apresentar também, pela qualidade do som primoroso que o pessoal local estava mandando, tanto a Chá de Flores quanto a banda Cabanos. Meu querido Eguinho, não vejo Eguinho há 20 anos. Opa, Orlando?
A gente perdeu aqui o contato com o colunista de Turismo e Cultura, Orlando Câmara, contando esse fato interessante aí, né, que aconteceu nesse período, né, falando um pouco da história do hip hop. Orlando, você falava aí do seu amigo Eguinho. Até onde vocês ouviram? Você falava aí do seu amigo Eguinho, que você não vê já há 20 anos. O Eguinho que eu não vejo há mais de 20 anos, ele era um dos caras que fazia uma dura crítica social lá na Zona Oeste de Manaus. Eles tinham um trabalho que eu acho que o nome era O Sistema Quer Isso, que se tocasse agora, seria muito atual e seria um grande sucesso. Samara e Arthur, a gente produz muita coisa boa de valor aqui em Manaus. E faz até um certo sucesso, mas não alcança a cidade inteira ou o estado inteiro, porque não alcança a mídia local. As rádios não tocam, as televisões não pautam, e assim ninguém fica sabendo. Agora, com essa dinâmica da rede mundial de computadores, da web, pode ser que isso se transforme, mas é preciso fazer uma cartografia cultural daquilo que é feito em Manaus, para resgatar essa autenticidade e tentar promovê-la. E com um olhar livre de preconceito. A gente não pode considerar a expressão cultural como preconceito. É rap, é hip hop, é boi bumbá, é samba, é rock. E tem coisas sensacionais que são feitas em Manaus e que são muito autênticas e que têm que ser vistas e ouvidas. Mas, primeiro de tudo, nós temos que nos despir dessa autossabotagem. Sim, nós somos autossabotadores. Por exemplo, o Festival de Parintins é, sem sombra de dúvida, um sucesso nacional e internacional. O Brasil inteiro já ouviu falar de Parintins. Parintins funciona como uma espécie de porta-voz da nossa cultura local para o resto do país. Mas muita gente aqui, muita gente mesmo, Arthur e Samara, torce o nariz e diz: poxa, só toca isso, não cansa não? E é uma ilusão achar que só toca o boi, seja na rádio ou nos locais de música ao vivo. O boi perdeu muito espaço e toca cada vez menos, essa é a realidade. Parece que existe um dispositivo, uma espécie de gatilho no Manauara, que dispara ódio à cultura local. Isso é contra o boi bumbá, contra o Festival Folclórico da Bola da Suframa, contra o carnaval local, contra aquilo que é produzido aqui que o representa. Algo que é impressionante e que é bem o oposto daquilo que se passa com nossos vizinhos paraenses, que têm uma atitude diametralmente oposta à nossa. Eles dão maior valor às coisas deles. Já nós por aqui, né? Quanta diferença. Samara e Arthur, vocês lembram do último grande sucesso local, que todo mundo cantou, todo mundo tocou, todo mundo queria ouvir? Porque o que eu lembro, e eu acredito que seja o último sucesso local, tenha sido Brasileira, da Lucinha Cabral, uma composição que tem pelo menos 20 anos. Depois disso, eu desconheço. Não é que tenha se parado de fazer música boa em Manaus. Se faz muita música boa, muita coisa boa, em muitos gêneros. Mas as pessoas não têm acesso, não conhecem. Qual é a razão disso? Bem, eu confesso a vocês que eu não sei dizer. Talvez o Marcelo Seráfico, nosso brilhante colunista, meu amigo, tivesse alguma coisa a acrescentar nas razões do porquê que nós não nos ouvimos, nós não nos promovemos, não nos celebramos. Mas eu tenho certeza que é um dos grandes desafios as pessoas que vierem a ocupar a pasta de cultura da Prefeitura Municipal para os próximos 4 anos. Manaus tem muita coisa boa sendo feita, mas quando é que nós vamos dar espaço de verdade para essas pessoas? Quando é que nós vamos parar de nos auto-sabotar e dar valor? Hashtag pensa, a cultura local é importante, gera trabalho, gera renda, gera inclusão social e nos representa. Joga o boné pro lado, índio não tem coca, pano de chão, tururi, coloca um abadá, avacalhar o caboclo que é gente da gente. Jander Manauara. É isso, Orlando. Hashtag pensa, né? O cara é genial, gente. Ele infelizmente passou aí, Arthur e Samara, um tempo muito ruim de saúde por causa da Covid-19, ficou internado, acho que 2 meses para se recuperar. O Jander que tem uma ligação muito forte com o movimento de igreja. Eu nunca perguntei para ele se ele era evangélico ou católico, mas eu percebo nele uma presença religiosa forte, que
talvez tenha dado para ele esse senso crítico de questionar. Ele tem muitos sucessos, esse é um deles. Eu acho que foi a primeira canção dele que eu toquei na rádio, chama O Cara de Índio. Mas ele tem Manaueira, O Bucho do Bicho, que é uma música genial. Tem muita coisa que a gente, infelizmente, desconhece na nossa cidade. A gente gosta de consumir aquilo que é feito fora, que vem prontinho, que tem uma estética internacional. E uma pena isso, né? Uma pena mesmo, porque a gente acaba não se identificando. Eu falei a vocês na última coluna sobre uma coisa que a Renata Saladino me falou, que quando você quer escravizar um povo, você convence a ele que ele não tem língua, que ele não tem uma proposta estética, que ele não tem cultura. E parece que esse trabalho que foi feito aqui pelos colonizadores em Manaus, ele funcionou muito bem e até hoje tem ecos, né? A gente não gosta de se reconhecer como tendo uma proposta estética, seja ela visual, musical, literária, e não dá valor porque é nosso. É isso. Orlando, muito obrigado. Até a próxima terça-feira. Uma ótima semana para você. Obrigado, Arthur. Obrigado, Samara. Aliás, parabéns a toda a equipe Band News Difusora. Parabéns para o Daniel Jordano pela excelente cobertura de imprensa da nossa eleição. Eu queria dar um destaque aí para a equipe pela isenção. Eu ouvi muita gente, eu fiz questão de nessa eleição ficar fazendo zapping, né, já que eu não estava trabalhando, para sentir como é que as emissoras de rádio e TV se comportavam. E eu vi muita gente torcedora, que eu acho podre, inclusive em eleição. Gente que torce por determinado candidato e que não consegue esconder isso ao estar na frente de uma câmera, ou atrás de um microfone, ou atrás de uma webcam, ou de um teclado. Isso é tudo que o jornalismo não precisa. Acho que a Mônica Bergamo falou um pouco mais cedo sobre isso, aquela lista dela ser neutra. A gente tem sempre que ser neutro e que falar o fato jornalístico, aquilo que é a verdade, pelo menos a verdade aparente, ou a verdade pesquisada e apurada. E a Band News Difusora, na maioria dos momentos, eu não percebi nenhum live de torcida, ou de preferência, ou de tendência. Parabéns, Samara, pelo trabalho que você fez no domingo de manhã, maravilhoso, acompanhei bem de perto. Parabéns para toda a equipe, parabéns, Daniel Jordano. Obrigado, Orlando. Abraço, gente, boa semana. Abraço, até a próxima terça-feira. Sua viagem, com Ricardo Freire. Agora sim, Ricardo Freire. Viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Uma boa notícia para os viajantes que usam o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Hoje acontece a retomada do Expresso Aeroporto, o trem que liga a Estação da Luz, no centro de São Paulo, ao aeroporto de Guarulhos. Essa volta acontece de forma auspiciosa, porque corrige o principal defeito do lançamento dessa linha. Qual era esse defeito? Bom, a imensa maioria das pessoas vai dizer que o grande defeito do trem do aeroporto de São Paulo era não haver uma estação dentro do aeroporto. Os passageiros têm que pegar um ônibus entre a estação e os terminais do aeroporto. A opinião da maioria está devidamente registrada aí. Mas, na minha opinião, o grande e insuperável defeito dessa linha era não ter frequência nenhuma. Eram 4 ou 5 trens por dia, sempre fora do horário do pico, não servia para praticamente nada. Agora não, o Expresso Aeroporto vai circular diariamente, de hora em hora, entre as 5 da manhã e a meia-noite. E a tarifa diminuiu. Em vez de R$ 8,80, agora é a metade. R$ 4,40, que é o preço das outras linhas da CPTM, a concessionária dos trens paulistanos. E para o pessoal que está esperando o trem chegar até os terminais para pegar, outra boa notícia. Em janeiro deve começar a construção do monotrilho que vai ligar finalmente a estação do trem aos terminais do aeroporto, mesmo esquema usado no aeroporto de Porto Alegre. Pronto!
Mas eu torço para que antes mesmo desse monotrilho, essa nova frequência do Expresso Aeroporto seja aumentada. O ideal seriam trens de meia hora nos horários mais concorridos, pelo menos. Qual é a vantagem de usar esse serviço, mesmo com essa frequência de hora em hora? Para mim, a maior vantagem é a garantia de que você não vai ficar preso num engarrafamento na Marginal Tietê ou na chegada do aeroporto, onde tem um retorno para Guarulhos que sempre causa um engarrafamento que pode matar um passageiro atrasado do coração. O Expresso Aeroporto se conecta com as linhas 1 e 4 do metrô na Estação Luz e também com a linha 2 na Estação Brás, onde tem uma parada só no sentido Guarulhos-São Paulo. Vai por mim? Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. A DIMOB, Declaração das Informações sobre Atividades Imobiliárias, é uma obrigação a ser entregue anualmente para a Receita Federal e foi instituída para se ter mais controle sobre esse tipo de operação. Devem entregar essa obrigação todas as empresas que exercem esse tipo de atividade, sejam elas de locação, administração ou venda de imóveis. O mais importante nesse tipo de mecanismo criado pelo Fisco é que, através da DIMOB, o cruzamento das informações imobiliárias se tornou muito mais fácil. Através dela, as operações imobiliárias são informadas anualmente pelas empresas que vendem ou alugam imóveis, contemplando todas as informações dos compradores ou locatários, passando pelo CPF, o valor da operação e o valor pago naquele ano. Assim, a Receita Federal fica sabendo quais foram as operações imobiliárias, quais os valores envolvidos e consegue cruzar essas informações com as informações prestadas pelos compradores e locatários, cruzando assim os dois lados da moeda. E outra, quando há uma empresa intermediando a venda ou a locação, o que é muito comum no mercado imobiliário, a Receita também exige que estas façam a mesma DIMOB, informando quem foram os compradores e vendedores. Assim, há mais uma chance de confronto dos dados anuais, facilitando dessa forma a fiscalização. Mecanismo eficiente do fisco e na conta do contribuinte. E não para por aí. As operações imobiliárias estão também sujeitas a outra informação importante, que precisa ser prestada ao fisco, na qual falo amanhã. Tchau! Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Meu jeito Manaus de ser e crescer é um sonho de criança, é quem se apaixona, escolhe viver. Gratidão ao trabalho feito com amor, 8 anos de dedicação, pra melhor tudo se transformou. Uma história contada por realizações, passo a passo e no dia a dia, o respeito a cada cidadão. Vencemos muitos desafios mirando na mesma direção. Meu jeito Manaus de ser e cuidar vai além desse porto de lenha. Tenho orgulho de ser dessa gente guerreira. Gratidão a quem faz dessa terra melhor pra morar. Prefeitura de Manaus. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 9h25. A obra emergencial na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, no bairro Parque 10 de Novembro, na zona Centro-Sul, já alcança 45% de execução. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, a CEMIF, realizou a retirada da tubulação danificada com aproximadamente 40 anos de instalação e sem manutenção periódica. A área está interditada há uma semana
após uma cratera causada pelas chuvas destruir ali parte da via. Por medida de segurança, pela instabilidade do terreno, a prefeitura fez a interdição da via e o trabalho, que seria subterrâneo, passou a ser feito com a abertura de vala. O boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas registra 178.200 casos confirmados de coronavírus. O documento de ontem confirma outros 9 óbitos, elevando para 4.894 o total de mortes por complicações da Covid-19. A FVS acrescenta no boletim que 21.123 pessoas com diagnóstico da doença estão sendo acompanhadas. Agora, eu duvido que essas 21.123 pessoas estejam em casa, estejam cumprindo os 14 dias. Tem muita gente que fura isso. Tem gente que nem cumpre. Tem gente que não cumpre por causa do trabalho. Eu vi depoimentos de pessoas que não estavam cumprindo essa quarentena de 14 dias com Covid-19 por causa do trabalho. Iam trabalhar mesmo contaminadas e contaminando outras pessoas. O que corresponde a esses mais de 20 mil pessoas contaminadas com diagnóstico que estão sendo acompanhadas, corresponde a quase 12% dos casos confirmados ativos. A gente tem informações ao vivo de municípios do Pará que estão com 100% da ocupação de leitos. Ao vivo com o Guilherme Guedes com os detalhes. A Promotoria de Justiça de Santarém pede recomendação para que 3 municípios do Pará e os respectivos comitês de gestão de crise intensifiquem e cumpram as medidas de fiscalização previstas nos decretos e reavaliem as flexibilizações diante da pandemia da Covid-19. Ontem, o Hospital Região do Baixo Amazonas chegou a 100% da lotação e já apresenta fila de espera de 4 pacientes para leitos de UTI Covid-19 na unidade. A baixa testagem, inconsistência nos dados, falhas na fiscalização, estrutura precária dos órgãos responsáveis pela avaliação epidemiológica estão entre os motivos que levaram à expedição da recomendação para evitar um novo pico de contágio. E vale salientar que aqui no Amazonas, aqui em Manaus, 410 pessoas estão internadas, tanto nas unidades de saúde pública quanto nas unidades privadas e até na Sala Vermelha. Agora a gente tem o destaque de Brasília chegando com João Pedro Melo. Passados os 2 turnos da eleição municipal de 2020, outro processo eleitoral surge no horizonte, o que vai definir os próximos comandos da Câmara e do Senado. Até o momento mesmo que, discretamente, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre apostam na reeleição, mas a Constituição não permite que os membros da mesa diretora sejam reconduzidos para o mesmo cargo em um mesmo mandato. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal analisa, a partir de sexta-feira, no plenário virtual, se a reeleição é possível ou não. Enquanto isso, muitas pautas consideradas prioritárias pelo Executivo não tiveram qualquer andamento. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto de hoje é o novo emprego do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro. Um emprego esquisito, né, Mônica? Porque ele vai lidar diretamente com aquelas empresas que praticamente quebraram com a Lava Jato e que receberam benefícios do governo, como acordos de leniência, por exemplo. Agora ele vai estar do lado dessas empresas. Bom dia, Mônica. Pois é, Megali, bom dia a todos. Pois é, o novo emprego do ex-juiz Moro já está dando o que falar, né? O primeiro emprego dele, depois que ele deixou a magistratura, que foi o de ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, eleito depois que o Moro condenou o principal adversário do bolsonarismo, Lula, à prisão, já chocou muitos setores, né, que tinham nele aquele juiz imparcial, aquele juiz justo, vamos dizer, totalmente isento, né? Os próprios procuradores da Lava Jato ficaram perplexos, né? Foram contra a ida dele ao governo, mas agora, nesse segundo emprego, ele está emprestando a marca Moro, e, em consequência, a marca Lava Jato, de uma certa forma, né, a consultoria Álvares e Marçal, que tem entre seus clientes, como você disse aí, a Odebrecht, a OAS, entre outras, todas essas empresas que eram, entre aspas, 1000 aspas, né, um mal para os lavajatistas e que quebraram e que agora estão em recuperação judicial
e justamente a Álvares de Marçal vai administrar ou está administrando essa recuperação judicial. E Moro se associou a essa empresa, virou diretor sócio dessa empresa. Então são vários os questionamentos, né? Os questionamentos morais começaram a ser feitos ao ex-juiz já no fim de semana, depois do anúncio, e um dos principais questionamentos, aí não moral, mas oficial e técnico, deve ser formalizado hoje pela OAB. A Corregedoria da entidade vai enviar um ofício à consultoria, Álvares de Marçal, para que ela esclareça como que o Moro vai atuar, se ele vai atuar de alguma forma como advogado, o que ele não poderia fazer, já que a empresa é estrangeira e empresas estrangeiras não poderiam atuar nessa área no Brasil. Então, o Moro ganhou recentemente a carteirinha da OAB, você se recorda, né, Megali, que já teve polêmica, porque um grupo grande de advogados sustenta que na Lava Jato o então juiz Moro não respeitava os direitos de defesa, portanto ele não poderia agora advogar, mas ele pegou a carteirinha. O próprio presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, que era muito atacado inclusive pelo Moro, quando o Moro trabalhava no governo Bolsonaro, mas o próprio Felipe Santa Cruz falou não, ele tem o direito, né, de ter a sua carteirinha de advogado, de fazer o que ele quer da vida, mas dentro de regras, e a entidade agora pretende fiscalizar se elas estão sendo cumpridas pelo ex-juiz, ex-ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, Megali. Então, muito pano para a manga, muito questionamento, e o ministro tendo que se explicar. Ele já postou nas redes sociais que ele não vai advogar, que ele não vai fazer nada que tenha conflito de interesses. Então, Moro tendo que dar explicações. Aí com relação a tudo, né, ele pode até não atuar diretamente, mas ele pode instruir outras equipes a atuar de forma A, de forma B. Isso é algo que jamais vai ser tirado dele. A informação que ele teve durante todo o período de investigação está com ele para sempre, né? Um beijo para você. Um beijão. Até amanhã. 9 horas 32 minutos, 9 horas 32 minutos, e a campanha Dezembro Vermelho. O Amazonas registra mais de 600 novos casos de HIV em 2020. A reportagem é de Guilherme Guedes. O Amazonas registra nesse ano mais de 600 novos casos de AIDS, a doença causada pelo vírus HIV, uma redução de 61% em comparação ao ano passado. Em 2019, foram 1.576 novos casos notificados. O levantamento é da Secretaria de Estado de Saúde, SES-AM, e revela ainda que os homens, principalmente da faixa etária de 20 a 29 anos de idade, são os mais acometidos pelo HIV. É o caso do autônomo Felipe Santos, um paciente que se trata há mais de 5 anos e que sofreu preconceito por parte de amigos. Isso é uma coisa bem marcante pra mim, porque onde eu passava, eles estavam comentando isso. Meus amigos se afastaram de mim, meu contato com meus sobrinhos ficaram limitados. Estava desesperado e não tinha ninguém para conversar. E a dona de casa, Luanda Ramos, descobriu que estava com a doença há alguns anos, mas o tratamento ajudou a estabilizar a doença. Foi um choque pra mim. Quando eu saí assim do consultório médico, parecia que todo mundo sabia. Cansei da rotina de tomar remédio todo dia, era cansativo. Hoje eu não canso mais, hoje eu tomo direitinho. A partir desta semana acontece a mobilização Dezembro Vermelho para sensibilizar a população sobre prevenção e tratamento precoce contra a AIDS. Devem ser ofertados ao longo do mês mais de 20 mil testes rápidos de HIV e distribuídos 900 mil preservativos nas unidades de saúde da capital e interior. A coordenadora estadual de infecções sexualmente transmissíveis, IST-AIDS, da SES-AM, Vanessa Omobono, explica como se prevenir. Que normalmente se trabalha com a prevenção combinada. É o uso de vários métodos preventivos. O uso do preservativo, seja interno ou externo. O uso da PrEP e da PEP, que são medicamentos que são administrados para evitar a soroconversão ou contágio do HIV. Para o acompanhamento de pessoas vivendo com HIV em Manaus, existem unidades de assistência especializada. A lista inclui Fundação Alfredo da Mata, Policlínicas Gilberto Mestrinho e Antônio Aleixo. Aí, as pessoas devem se precaver cada vez mais. Aos nossos ouvintes, logo no começo do programa, eu falei da forma de contágio e falei da única forma de contágio que é o ato sexual, né? Usar o preservativo. Os nossos ouvintes contestaram, mas tem outras formas. Eu sei que tem outras formas, mas a principal, gente, infelizmente, ainda é pelo ato sexual.
ainda é pelo ato sexual, feito de maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Aquela coisa da flor da pele, é o momento, e as pessoas não se preocupam em usar o preservativo. Mas claro que existe a transmissão por meio da transfusão de sangue, por meio da seringa, acidentes com agulhas e objetos que estejam infectados, e objetos cortantes que estejam infectados, compartilhamento de seringas, a transmissão vertical da mãe infectada para o feto, mas a mãe infectada muitas das vezes já contraiu do parceiro através de um ato sexual e não teve o preservativo. E vale lembrar que tanto tem preservativo para o homem quanto para a mulher. Se muitas das vezes um homem recusa ou a mulher tem vergonha de pedir para o homem usar, ela mesma pode tomar essa iniciativa de colocar o preservativo nela e usar. É importante, é imprescindível, gente, ainda vivemos essa situação da AIDS, não passou, o HIV é transmitido por essas formas. Teve muita gente que pulou, mas você só falou da forma da transmissão sexual. É verdade, porque é a principal. Infelizmente é a principal, e a gente acabou de escutar na matéria do Guilherme, que atinge principalmente os mais jovens, que é aquela fase da descoberta, né? Onde está todo mundo ali no ponto de bala e quer porque quer fazer sexo e não se preocupa em se prevenir, se precaver, e muito não se preocupa consigo, imagine com os outros, né? Exato. Imagine com a parceira. Então tem que haver essa conscientização, os pais têm que passar isso de forma clara e séria para os jovens. Não é só a pandemia que está infectando os jovens, não. O AIDS continua também circulando no nosso meio. Você disse tudo, Samara. E essa questão da conversa de pai e filho, isso é fundamental, né? E parar de achar... Sem vergonha, sem tabu. Exato, hoje sem não cabe tabu. mais Parar isso. de achar que falar sobre sexualidade é tabu na família. Não, Não meu é. filho não, minha filha não. Ainda não pode saber sobre isso. É melhor falar abertamente, dizer o que acontece, do que eles saberem lá na escola, saber de forma errada, o que é o pior. E é melhor você ter essa iniciativa. Exato. Se não souber em casa, vai de alguma forma ele vai saber. E muitas das vezes não é da melhor forma. Justamente, Arthur. Eu lembro que na minha fase eu não tinha essa conversa. Os mais antigos sabem disso. E até a minha geração, a gente não tinha esse papo aberto com os pais. Então a gente sofria muito para até saber, a gente ouvia a conversinha lá no colégio, mas não tinha essa coragem de chegar com o pai ou com a mãe e saber como é que faz o sexo, ou como é que se previne, ou como é que, enfim, né? Até mesmo para não ter uma gestação indesejada. Também serve para isso. Né? Então, as meninas têm que tomar a iniciativa cada vez mais, e não tem essa. Se o parceiro não quer, então não faça. Você não é obrigada a fazer quando seu parceiro também não quer usar o preservativo. Tem que haver o consenso dos dois lados. A gente tem que conversar cada vez mais de forma aberta sobre este assunto, porque neste dia mundial, dia 1º de dezembro, dia mundial de combate à AIDS, a gente ainda tem esse tabu nas famílias. Aí, mas eles aprendem, né? Eles aprendem na internet e tal. Pode aprender realmente, mas infelizmente da maneira errada. E custa um pai chegar para uma filha e para um filho e falar o beabá da história, da situação, como é que, né? Como é que anda, como é que é a vida. Porque se ele for aprender na prática, é muito triste. Né? É porrada em cima de porrada, não é fácil. Né? Não é fácil. E aí a gente fala de HIV, fala de DSTs, fala de uma série de doenças que da forma errada essas pessoas, esses jovens podem contrair. E esse debate interessante, Samara, a gente vai abranger ainda mais amanhã no Pensa Manaus Saúde. Vamos falar sobre as formas de contágio, as formas que não são contagiosas, né? Ainda há aquele preconceito, será que o beijo transmite? Será que isso ou aquilo transmite? Nosso ouvinte também falou da amamentação, acontece, infelizmente acontece na hora do amamentar, né, quando a mãe, durante a amamentação. Então tudo isso a gente vai falar amanhã, né? Exatamente. Existe aquela questão também, será que uma carícia, um abraço transmite? Será que a picada de inseto que picou alguém que estava com AIDS transmite? Ainda tem gente isso que tem também. essa dúvida, é verdade. A gente vai sanar essas dúvidas amanhã no Pensa Manaus Saúde, a partir de 9 horas. Você não pode perder e pode fazer a sua pergunta também. Band News FM.
Em um segundo, tudo pode mudar. Meu jeito Manaus de ser e crescer é um sonho de criança, é quem se apaixona e escolhe viver. Gratidão ao trabalho feito com amor, 8 anos de dedicação, pra melhor tudo se transformou. Uma história contada por realizações, passo a passo e no dia a dia, o respeito a cada cidadão. Vencemos muitos desafios mirando na mesma direção. Meu jeito Manaus de ser e cuidar vai além desse porto de lenha. Tenho orgulho de ser dessa gente guerreira. Gratidão a quem faz dessa terra melhor pra morar. Prefeitura de Manaus. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Nove horas 42 minutos, 9 horas 42 minutos, último bloco do Band News Manaus. Não deixe de participar, não deixe de fazer a sua pergunta, trazer a sua sugestão de pauta pelo 993-519370, 993-519370. Um abraço especial a todos os taxistas que acompanham a Band News Difusora FM, da Tucuxi em especial, muitos ouvintes, um agradecimento João. aí. Abraço, João. João. Nossos ouvintes fiéis também, seu Felício, como sempre, sintonizado. Um grande abraço para ele e para toda a família. Direto da Espanha também tem ouvinte lá, Joab, sempre acompanhando. Do Ceará também, os nossos ouvintes pela internet não deixam de saber das notícias aqui de Manaus. E claro, a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Tem um taxista aqui que ele não disse o nome, mas final de telefone 5284. Nosso ouvinte assíduo também, nosso ouvinte taxista, final de telefone 5284. Grande abraço para ele também. Gente, 40 sepultamentos são registrados nos cemitérios da capital do Amazonas. Os dados são referentes ao dia de ontem. Desses, 33 foram nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, CEMUSP, sem opção por cremação. Entre as causas de morte do total de sepultamentos nos cemitérios públicos, 4 foram declarados como Covid-19 e nos espaços privados foram registrados 2 óbitos pela doença causada pelo coronavírus, totalizando o número de 6. Em Manaus, 36 suspeitos de crimes são presos e 2 adolescentes apreendidos durante o patrulhamento realizado pela Polícia Militar nos últimos 4 dias. Os crimes de tráfico de drogas, roubo, posse e porte ilegal de arma de fogo motivaram as prisões. Também foram apreendidas 2.781 porções de drogas, 4 armas de fogo, 15 munições, além da quantia de R$ 7 mil em espécie ligados a atividades criminosas. É encaminhado para a Assembleia Legislativa do Amapá o projeto de lei que autoriza o governo do estado a efetuar o pagamento da conta de água para todos os consumidores dos 13 municípios afetados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica durante o mês de novembro. O pagamento será garantido para todas as residências comerciais e industriais através de aporte financeiro em favor da Companhia de Água e Esgoto do Amapá. O governador do estado, Valdez Góes, deve se reunir com a presidência da Assembleia Legislativa para solicitar a aprovação do projeto. E aqui no estado do Amazonas, a gente já nesse mês de dezembro já vai sentir aí o aumento que foi dado pela ANEEL, né, para a Amazonas Energia, que já começou a vigorar desde o dia 1º de novembro. Ontem estavam falando da bandeira, né? A primeira vez durante a pandemia que a ANEEL
fala sobre a bandeira, e ontem está em bandeira vermelha agora, né? Um aumento aí para os consumidores do restante do país. E aqui no Amazonas a gente já tem esse aumento desde o dia 1º, quando através de audiência pública foi autorizado através da ANEEL esse aumento da energia, na conta da energia do amazonense. Já veio. A minha conta lá do apartamento já está, ai meu Deus. Chegou, né? Pagava 100, estou pagando 200 agora. Não é fácil não, gente. Mais essa ainda. Mas é isso, vamos tocando um barco, um dia a gente muda, espero que um dia a gente mude essa situação, que a gente possa ter realmente um serviço de qualidade, sem apagões, sem oscilações de energia, com um preço justo. A gente viu aí, inclusive, uma ação, a Defensoria Pública do Amazonas entrou com uma ação na Justiça para tentar barrar esse aumento no preço da energia elétrica pela concessionária Amazonas Energia, mas até agora a gente não viu também nenhum efeito, mas pelo menos alguns órgãos estão tentando, né, barrar esse aumento, porque pode prejudicar muitas pessoas. Todo mundo foi prejudicado, não foi só a empresa, não foi só o Estado, a população, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas dependeram exclusivamente do auxílio emergencial, né? E aí não tem só aumento de energia elétrica. E acabando o auxílio emergencial agora no final do ano, que vai ser dessas pessoas ainda tendo que pagar energia, água, aluguel. Pois é, aluguel, as contas do dia a dia, né? É a cesta básica que tem aumento em alguns produtos, e aí você já não deixa mais de comprar um tomate, vou ter que comprar o quê? Eu tenho que ficar sem tomate, eu não posso mais comprar um arroz porque tá muito caro. Se eu comprava 2, agora eu compro 1. Nem passa para colocar no arroz nesse Exato. Natal. Ai, gente, não tem a passes. gente brinca. Vai ervilha que tá mais barato, será que tá? Ninguém sabe também, né? É verdade que eu não gosto de ervilha no arroz, pelo amor de Deus. Falando em energia, falar aqui que a Amazonas Energia está aderindo à campanha Limpe Seu Crédito e Faça Seu Nome Brilhar, que é da CDL Manaus. A Amazonas Energia, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, está oferecendo uma grande oportunidade para clientes que desejam quitar os débitos junto à distribuidora, que se estenderá até o dia 31 de dezembro. Então, até o dia 31 de dezembro, você tem débitos aí com a Amazonas Energia, pode quitar esses débitos com descontos que chegam até a 100%, né, de desconto dos juros e multas. Então, fale aí com a Amazonas Energia, você que tem débitos junto à concessionária. 9h48, quem é que tá chegando agora, Samara? É ele. Boemba, boemba. Com José Simão. José Simão! Buenos dias, Megali. Presidente? Acorda, galera amada. Todo mundo pra fora da cama porque aqui tem breaking news. Na cara, urgente. Boemba, boemba. Saúde. Atim. Cloroquina tem riscos de distúrbio mental, diz a Anvisa Europeia. Mas o que vem primeiro? Complicado, hein? E eu tenho aqui uma sonora, uma musiquinha sertaneja, que explica quais os primeiros cuidados que você tem que tomar. Então papel e caneta na mão. Já é um sucesso, né? Vamos lá. Já é um sucesso. Em tempo de pandemia, priorize a prevenção. Lave bem lavadinho e depois passa o cu na mão. Isso! Passa o cu na mão. Passa o cu na mão. Lave bem lavadinho e depois passa o cu na mão. Eita, eita. Em tempo de pandemia, todo mundo no cagaço. Passa o cu na mão e depois passa o cu no braço. Passa o cu no braço. Passa o cu no braço. Passeia o cu na mão e depois passa o cu no braço. Eu acho da folha aqui, ó. Vamos lá. Os nossos ouvintes estão cantando junto. Eu tenho certeza. Vamos sair de casa, esteja seco ou tenha barro. Higienize com cuidado e depois passa o cu no carro. Passa o cu no carro. Passa o cu no carro. Higienize com cuidado e depois passa o cu no carro. Tem mais. Pra prevenir o corona, se cuide com certeza.
certeza. Desinfete o escritório e depois passa o cu na mesa. Passa o cu na mesa. Passa o cu na mesa. Desinfeta o escritório e depois passa o cu na mesa. Vamos dar. Todo mundo pronto pra fase amarela. É o hit da quarentena. Passa o cu no Covas, passa o cu no Covas. Passa o cu no Frota. Passa o cu no Frota. Alexandre Frota não tá. Passa o cu no Dória. Passa o cu no João. Isso, serviço de utilidade pública. Simão, temos 2 piadas prontas. Sim, primeira piada pronta. Já morreu, foi eleito vereador em Almas. Como é que é? Já morreu. É o nome do cara? Sim, foi eleito vereador em Almas, no Tocantins. Almerindo já morreu. A Carla tá pesquisando. É tipo um predestinado, né? Então, pra esse tem berçário. Tem. Meu filho, você já morreu. Hasta amanhã, presidente. Hasta amanhã. Band News FM Esportes. E esportes é com ele, Patrick Vieira já está conosco. Um ótimo dia. Frio pra você, Patrick. Frio, e a gente vai ter que se esquentar aqui, né? Já teve que No tomar aquele futebol banho de também manhã. tá frio ou tá quente pra alguns clubes A gente amazonenses? tá tremendo aqui. Rapaz, olha, essa segunda e terça aqui chega a tá quente, tá tudo aquecido mesmo, o mercado tá daquele jeito. Só falando em mercado, né? Agora é hora de falar em mercado depois que esfriou pro lado do Manaus. Né? Isso mesmo, vamos falar, né? Fácil anuncia jogadores ex-Manaus, é isso? Isso mesmo, um pacotão de reforços no Fast. O clube anunciou em menos de 24 horas, entre a tarde desta segunda e início desta terça, 3 jogadores, todos do Manaus. Após anunciar, o primeiro foi o zagueiro Thiago Spice, foi campeão amazonense pelo Tricolor em 2016 e chega por empréstimo. Foram confirmados também os nomes de Márcio Passos, outro que renovou vínculo com o Gavião do Norte até o fim da Série C de 2021 e atuará na reta final da 4ª divisão pelo Tricolor por empréstimo, além do meia Janeudo, este último chega em definitivo após a rescisão. O Tricolor encara o Motoclube do Maranhão, parada duríssima nos dois próximos fins de semana por uma vaga nas oitavas de final. O trio agora tem que ser regularizado pelo Tricolor de Aço no máximo até o dia 3 de dezembro, data limite para que todos os clubes da 4ª divisão inscrevam novos reforços no BID. Todos desfalcam o Gavião na última rodada da fase classificatória da Série C contra o Imperatriz fora de casa, dia 5, sábado, eliminado e sem chance de queda. O Manaus só cubre tabela. Certo, e agora vamos falar do Manaus Futebol Clube. Tem jogadores suspensos, emprestados e férias antecipadas. Não ficou ninguém no Manaus. Conta pra gente, Patrick. Rapaz, tem que ver se vai ficar jogador até sábado, né? Pra jogar contra a Imperatriz. Tem o último jogo, tem o né? último jogo, tem que ver isso. Tem um burburinho aí de tudo, né? O Manaus ainda nem encerrou a temporada, visto que o jogo de despedida contra a Imperatriz pela Série C no próximo final de semana, quando só cumprirá a tabela. Além do zagueiro Thiago Spice e o volante Márcio Passos, que foram cedidos para o Fast na Série D, né? O meia Gabriel Davis vai atuar no Caxias, do Rio Grande do Sul. O Clube Gaúcho está na segunda fase da Série D e vai pegar o Mirassol. O clube rescindiu os contratos do atacante Mateuzinho e o meia Janeudo, este que acertou com o Fast, como a gente já falou. Já o zagueiro Luiz Fernando, o lateral esquerdo Tsunami e o meia Hamilton receberam o 3º cartão amarelo durante o último jogo contra o Remo e vão ter que cumprir suspensão automática contra o Imperatriz do Maranhão. Assim não jogam mais pelo time, pelo menos nesta edição do torneio. Lembrando que em janeiro, ali, fevereiro, tem a Copa Verde, então podemos ter a volta desses jogadores. Então é assim, final de campeonato, vai chegar no final, Isso, foi vai desclassificado, desmantelando o time. vai desmantelando mesmo. Eu fiquei preocupada porque ontem numa rede social, o Manaus começou a falar dos jogadores que estavam deixando o time e aqueles que iriam permanecer. Quer dizer, isso é de praxe realmente. É de praxe, pelo menos os clubes da Série C, Série D, que não tem um calendário para o ano todo, né? Quando acaba a Série D, acaba a Série C, os jogadores acabam sendo emprestados para outros clubes que têm
esses campeonatos, né, tem outros jogos estaduais. E como aqui em Manaus a gente não tem o ano todo competição, né, eles acabam saindo, né? Há jogadores da Série B, jogadores de outros países, eles Até vão mesmo saindo. para isso não ser um encargo para o próprio time, né? O próprio time, porque isso pesa na folha salarial e para o jogador também ele tem que receber, né? Então ele acaba procurando outro clube para poder não ficar parado. E alguns que não fecharam contrato com qualquer outro clube, depender de quê, Patrick? Nada, né? Agora tem que esperar, né? Tem que esperar buscar essa outra forma sondagem. mesmo de ganhar vida, Ele fala com o empresário como é que vai ser, né? E eles vão procurando outras oportunidades. Um time como o Porte do Manaus, agora a gente pode falar Porte do Manaus, que tá na Série C. Não sei se seria positivo, né? Até pra imagem do clube fazer isso, né? Apesar de ele já ter tido uma conversa prévia antes. Mas, enfim, a gente sabe como é que é o calendário aqui do Amazonas também, né? O calendário é ruim. Você joga, por exemplo, 3 meses e aí você vai jogar daqui a 5 meses uma nova competição. verdade. O que é ruim pro clube que vai ter que estar bancando o jogador nesse período todo. Mas estando na Série C, a situação já é diferente, né? Então você tem competição o ano todo. Enfim, vamos aqui às partidas de hoje da Libertadores. Tempo limitadíssimo, Patrick. Vamos lá. Beleza. Santos e LDU jogam hoje. River Plate recebe o Atlético Paranaense e o Flamengo recebe no Maracanã o Racing. Este jogo está 1-1. Sul-Americana, União Santa Fé recebe o Bahia, que venceu o primeiro jogo por 1-0. E também temos a Champions League, os destaques, né? O Shakhtar Donetsk recebe o Real Madrid, o Atlético de Madrid recebe o Bayern de Munique, o Borussia Mönchengladbach recebe a Inter de Milão e o Liverpool recebe o Ajax. E o Vasco desceu? O Vasco pegou, foi uma feia ontem. Gente, que gordo foi. Já tá na zona de rebaixamento junto com o Botafogo? Tá na zona Vamos de rebaixamento. juntos de mão dadas pra Série B ano que vem? Estão lá, né? Gente, pelo amor de Dadás. E hoje vão secar o Flamengo. Não tem outro jeito. Vamos secar o Flamengo hoje. Não resta outra coisa, não vamos tem pra secar onde fugir. Campeonato Libertadores, né? A gente vai ter que esperar, né? Só para trazer aqui a posição do Vasco da Gama, zona de rebaixamento, 17º com 24 pontos, à frente dele o Sport com 25. Atrás do Vasco, Curitiba, Botafogo e Goiás. Botafogo pegou a âncora, puxou o Vasco e é por aí que vão seguir. Mas não leva o Flamengo nem com nojo, né? Também lá pra baixo, não dá, né? Por favor. Finalizando aí a nossa coluna, Samara, de esportes, Lewis Hamilton testou positivo para a Covid-19 e está fora do GP de Shakir. É isso. Tá tão bem, né? Durante o ano Campeão todo, já. O melhor de todos os tempos, É chato né? encerrar assim, com uma Covid, né? Foi um comunicado divulgado na manhã de hoje. A Mercedes informou aí que o heptacampeão mundial da Fórmula 1 testou positivo para a Covid-19 e já cumprindo o protocolo de isolamento não participará da prova do próximo fim de semana. Lembrando também que o outro piloto, o Grosjean, ele segue internado, teve queimaduras leves após aquela batida no último GP do Bahrein. Né? Ficou com a mão queimada. Ficou com a mão queimada, mas foi ferimentos leves, ele segue bem. Já foi substituído até pelo brasileiro, neto do Fittipaldi. Legal. Obrigado, Patrick. Valeu, Arthur e Samara e os ouvintes. Até amanhã. A gente diz legal, né? Que o brasileiro só tem a chance quando o outro se ferra. Que coisa, né? Mas vamos lá acompanhar. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Meu jeito Manaus de ser e crescer é um sonho de criança, é quem se apaixona escolhe viver. Gratidão ao trabalho feito com amor, 8 anos de dedicação, pra melhor tudo se transformou. Uma história contada por realizações, passo a passo e no dia a dia, o respeito a cada cidadão. Vencemos muitos desafios mirando na mesma direção. Meu jeito Manaus de ser e cuidar vai além desse porto de lenha. Tenho orgulho de ser dessa gente guerreira. Gratidão a quem faz dessa terra melhor pra morar. Prefeitura de Manaus.
Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento e as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. 10 horas, 1 minutinho na capital amazonense, já praticamente no fim do Band News Manaus, mas antes disso, quero alertar você, motorista, o trânsito não melhorou em vários pontos da cidade, começando aqui pelo Parque 10, Avenida Tancredo Neves, praticamente parada no Parque 10 de Novembro. Atenção, você motorista que sai também ali pelaquela rotatória do Parque Municipal do Mindu, Ivanete Machado, Rua Dom João. Inclusive na rotatória aparece aqui uma ocorrência. Uma ocorrência, é bom você ter bastante cuidado. Tem a opção de quem está saindo da Avenida das Torres, que geralmente já pega o Parque 10. Tem um trânsito tranquilo na Avenida das Torres, mas passando um pouco do Parque 10, no sentido Coroado, tem aquela lentidão e complica um pouco o trajeto do condutor que segue em direção ao Aleixo e também ao Coroado. Estou observando aqui pelo mapeamento, via totalmente liberada na área da Avenida Torquato Tapajós, principalmente no trecho onde aconteceu mais cedo o acidente envolvendo um ônibus do transporte coletivo, quando o eixo, né, quebrou e aí a condutora, né, a motorista ficou, né, sem mais a direção. E ainda bem que o ônibus, eu digo ainda bem, gente, porque não tinha ninguém na calçada e o ônibus deu nesse barranco na Avenida Torquato Tapajós, já nas proximidades do Residencial Alegro. Várias pessoas ficaram feridas, mas ferimentos leves. E aí precisou o auxílio da Polícia Militar, de agentes de trânsito, do SAMU e do próprio Corpo de Bombeiros também para a retirada desse veículo. Que a gente observa que o veículo já foi removido e o trânsito voltou à normalidade na Avenida Torquato Tapajós. É isso, Samara. Então, até amanhã. Até amanhã, Arthur. Fique agora com o Band News Station, Eduardo Barão e Carla Bigato. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Agora, Band News Station, com Carla Bigato.